Olha eu aqui de novo mais uma vez, agora para falar do grau do adjetivo. Galera, um adjetivo ele pode ser intensificado. Quando o adjetivo vem intensificado, entra o grau do adjetivo. Só existe grau do adjetivo se o adjetivo vier intensificado. Fora isso, a gente fala que o grau é normal ou que não há grau. Vamos lá. Quando falamos em grau do adjetivo, existem duas possibilidades. O grau pode ser comparativo ou superlativo. Vamos começar com o grau comparativo. Vamos lá. O grau comparativo, obviamente, é aquele que vai trazer uma ideia de comparação. E aqui eu tenho três possibilidades para o comparativo. Ele pode ser de inferioridade, ele pode ser de igualdade e ele pode ser de superioridade. Igualdade, sempre analítico. Igualdade, sempre analítico. Superioridade, analítico. Ou pode ser sintético. Analítico ou sintético. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar dois substantivos e vou começar a estabelecer algumas comparações entre esses substantivos. Por exemplo, eu vou pegar aqui Ana e João. Vamos lá. Ou melhor, Ana e Maria. E aí eu coloco assim, ó. Ana é menos estudiosa do que Maria. Você pode colocar do que Maria ou que Maria. Na comparação, a preposição de, ela é facultativa, ela é opcional, tanto faz. Tá? Ó, Ana é menos estudiosa do que Maria. Vamos lá, o meu adjetivo está aqui, ó. Adjetivo, estudiosa, que foi intensificado pelo advérbio. Galera, é nítido que houve uma comparação? Se é nítido que houve uma comparação, já coloca aqui grau comparativo. Observem que o meu adjetivo ele foi intensificado pelo advérbio. Quando o adjetivo é intensificado pelo advérbio, você vai dizer que esse grau comparativo ele é analítico. O que é analítico é quando o adjetivo vem com advérbio, vem intensificado pelo advérbio. Então, grau comparativo analítico. Qual é a ideia expressa aqui? Inferioridade, igualdade ou superioridade? A ideia é de inferioridade, ela é menos estudiosa, ela é inferior. Então eu tenho, ó, grau comparativo analítico de inferioridade. Tenta entender. Grau, porque há intensificação. Comparativo, porque estabelece uma comparação. Analítico, porque o adjetivo veio intensificado pelo advérbio. De inferioridade, porque a ideia, né, obtida aqui é uma ideia de inferioridade. Beleza? Novamente. Ana é tão linda quanto Maria. Quando eu falo que Ana é tão linda quanto Maria, novamente, eu fiz uma comparação, eu estabeleci uma comparação. Então já coloco aqui, ó, grau comparativo. O adjetivo é linda.
adjetivo. Esse adjetivo vem intensificado pelo advérbio. O advérbio intensificou o adjetivo. Quando o adjetivo vem intensificado pelo advérbio, eu falo que é analítico ou sintético? Eu falo que é analítico. Se Ana é tão linda quanto Maria, a ideia expressa é de inferioridade, igualdade ou superioridade. É lógico que é de igualdade. Então, ó, grau comparativo analítico de igualdade. Grau, porque o adjetivo tem intensidade. Comparativo, porque há uma ideia de comparação. Analítico, porque o adjetivo veio intensificado. De igualdade, porque a ideia obtida é uma ideia de igualdade. Novamente, Ana é mais simpática do que Maria. Lembrando que na comparação a preposição de é o quê? Facultativo. Ou facultativa, né? Opcional. Beleza? Quando eu falo que Ana é mais simpática do que Maria, eu estabeleci uma comparação. Então, grau comparativo. O meu adjetivo é simpática. Adjetivo. Foi intensificado pelo advérbio mais. Quando o adjetivo é intensificado pelo advérbio, o grau comparativo é analítico. E esse grau comparativo analítico expressa uma ideia de superioridade, porque ela é mais simpática. Ok? Então, grau comparativo analítico de superioridade. Até aqui tudo bem? Estão conseguindo entender? Espero que sim, hein? Novamente. O Sol é maior do que o que a Terra. O Sol é maior que ou do que a Terra. Vamos lá. É nítido que houve uma comparação? Então, grau comparativo. Onde está o meu adjetivo? Maior. Maior é o meu adjetivo. O meu adjetivo foi intensificado pelo advérbio? Não. Ok? Então não há grau, professor, porque não há intensidade. Assim, porque maior, olha aqui, maior traz a ideia de mais grande. Só que eu não posso usar mais grande aqui. Como eu não posso usar mais grande, eu utilizei o maior. Só que maior é um adjetivo que por si só já traz uma intensificação. Só que sozinho, ele não é mais analítico, ele passa a ser sintético. O que é sintetizar? É diminuir. Você está reunindo todas as informações em uma única palavra. Por isso que a gente vai falar que ele é sintético. Beleza? E ele é sintético se o Sol é maior do que a Terra, ele é sintético de superioridade. Ok? De superioridade. De novo. A Lua é menor do que ou que a Terra. Lembrando que a preposição na comparação é facultativa, tanto faz. Se a Lua é menor do que a Terra, estabeleci uma comparação. E se eu estabeleci uma comparação, é grau comparativo. Grau comparativo. Esse grau comparativo foi feito
utilizando um adjetivo menor. Esse adjetivo foi intensificado por algum advérbio? Não. Ah, então não há grau. Ah, sim, porque menor é mais pequeno. Porém, eu não posso utilizar a expressão mais pequeno aqui nessa construção. Então, esse grau comparativo ele vai ser sintético. E se é menor, ele é um sintético de... Opa, se ele é menor, ele é um sintético de... Pois é superioridade e não inferioridade. Professor, mas por que ele é superioridade? Observem aqui. O único que pode ser sintético é superioridade. Inferioridade é sempre analítico, igualdade é sempre analítico. Superioridade pode ser analítico ou sintético. Ou seja, se aparecer o sintético, pode colocar que é superioridade. E aí, você vai lembrar disso aqui, olha só. Você vai lembrar, ó, de maior, menor, melhor e pior, ok? São os 4 adjetivos que vão representar o grau comparativo sintético de superioridade. Então, muito cuidado com isso. Um outro cuidado é quando eu falo assim, ó. Carla é mais feia do que Bruna. Por que você vai tomar cuidado com essa construção? Porque quando eu falo que ela é mais feia do que Bruna, vai dar uma vontade muito forte de colocar assim, ó, inferioridade. Porém, isso aqui é superioridade. Por que superioridade? Observe o seguinte, ela é mais, e se ela é mais, ela é superior. Superior em quê? Em ser feia. Muito cuidado, tá? Pô, professor, mas feio é algo ruim. Isso é um olhar preconceituoso, na verdade. Ela é mais, ela é superior. Vamos pensar da seguinte forma. Estabeleci algumas comparações e eu quero ver quem vai ganhar em determinados quesitos. Olha só. Em relação a ser estudiosa, Ana perde porque ela é inferior. Em relação a ser linda, Ana empata porque ela é igual. Em relação a ser simpática, Ana ganha porque ela é superior. Em relação a ser maior, o Sol ganha porque ele é superior. Em relação a ser menor, a Lua ganha em ser menor. A Lua é superior em ser menor. Em comparação a ser feia, Carla ganha porque Carla é superior em ser feia. Ninguém ganha dela. Ela é superior em feiura. Beleza? Deu para entender? Então esse foi o grau comparativo. Vamos falar agora do grau superlativo. No grau superlativo, eu tenho o superlativo absoluto e eu tenho o relativo. O absoluto pode ser analítico, vou jogar aqui para cima, ou pode ser sintético. O relativo pode ser de inferioridade ou de
superioridade. Igualdade não existe aqui, hein? Muito cuidado. Vou apagar aqui. Superioridades. Pode ser, inferioridade. Sempre analítico. Superioridade. Analítico ou sintético. E aí, olha só, vou começar pelo relativo. Vamos lá, vamos falar do relativo. O relativo, ele vai estabelecer, olha aqui, ele vai estabelecer uma comparação. Pô, o professor está de sacanagem, porque eu acabei de estudar comparação. Calma, aqui é uma comparação em... Bota aqui. É uma comparação dentro de um grupo. Comparação dentro de um grupo. Beleza? Por exemplo, se eu disser assim, ó, Pedro é o melhor aluno da turma. Professor, estou enxergando a comparação. Que bom que você está enxergando uma comparação aqui. Porque o relativo traz sim essa ideia de comparação. Eu estou comparando o Pedro, só que eu estou comparando o Pedro à turma. Observe, a comparação aqui, ela foi estabelecida dentro de um grupo. Beleza? Como foi uma comparação dentro de um grupo, você não vai colocar aqui a comparação, hein? Você vai colocar aqui o grau, é um grau, olha aqui, superlativo, relativo. Grau superlativo, relativo. Beleza? Agora observe o seguinte, melhor é analítico ou sintético? Melhor vai ser, e aí? Sintético. E se é sintético, é sempre de superioridade. Beleza? Se é sintético, é sempre de superioridade. Agora um detalhe. Eu falei que a comparação é estabelecida dentro de um grupo. Porém, existe a possibilidade de o grupo não aparecer. Eu poderia simplesmente falar que Pedro é o melhor aluno, porque às vezes o contexto já deixa claro de que isso foi feito dentro de um grupo. Imagine, por exemplo, em sala de aula. E aí eu falo assim, ó, o fulano é o melhor aluno. Já fica subentendido que é da turma, da classe, daquele grupo. Então nem sempre vai aparecer. Pô, mas o que eu faço? Tem um cara que vai aparecer sempre, que é esse aqui, ó, o artigo. O artigo aparece sempre e, mesmo que você omita o substantivo, ele vai aparecer. Pedro é o melhor, ok? Melhor o quê? Aluno. Se você retirar o substantivo, mesmo assim o artigo permanecerá. De novo. Ana é a menina mais linda da rua. Observem, foi feita uma comparação dentro de um grupo da rua. Se é dentro de um grupo, já pode colocar grau superlativo, relativo. Já pode colocar aqui, ó, grau superlativo, relativo. Eu coloquei aqui, ó, o adjetivo linda, que foi intensificado pelo advérbio. Se o advérbio intensificou, agora vai ser analítico.
E o analítico pode ser tudo, mas se ela é mais linda, esse analítico vai ser de superioridade. Beleza? Lembram do que eu falei? O grupo pode não aparecer, mas quem vai aparecer sempre? O artigo, mesmo se você retirar o substantivo. Ana é a mais linda. Ok, tranquilo. Prosseguindo. Antônio é o melhor jogador do time de basquete. Observe, a comparação foi feita, dentro de um grupo. Se foi feita dentro de um grupo, grau superlativo, relativo. Melhor é um adjetivo só. Se é somente o adjetivo e o adjetivo já carrega a ideia de intensidade, analítico ou sintético? Sintético. E todo sintético é de superioridade. Beleza? O grupo pode não aparecer, correto? Mas quem vai aparecer sempre? O artigo. E se o substantivo não aparecer, o artigo permanece. Antônio é o melhor. Na verdade, a ideia não era colocar melhor não, galera. Olha só, vou apagar aqui, tá? Vamos lá, vou apagar. Vou colocar assim, Antônio é. Não há erro na outra frase, tá? A classificação está correta. Só vou trocar o exemplo. Antônio é o maior. Porra, dava para ter trocado, né? Não precisava ter apagado tudo. Mas agora já foi. Antônio é o maior jogador do time de basquete. E agora eu vou ter que fazer toda a análise, do time de basquete. Esse aqui é o meu grupo. Pode não aparecer o substantivo, mas o artigo vai aparecer assim mesmo. Então ficou assim, grau superlativo, relativo, maior, sintético. E todo sintético é de superioridade. Beleza. Por que eu troquei o exemplo? Eu quero que você entenda o que significa ser relativo. Relativo é algo que é discutível. Quer ver como é discutível? Quando eu falo que Pedro é o melhor aluno da turma, Pedro é inteligente? Pode não ser. Imagine uma turma em que ninguém saiba ler e escrever. Pedro sabe ler. Então eu falo que Pedro é o melhor aluno da turma. Entendeu por que é relativo? Porque falar que ele é o melhor não significa que ele é inteligente, não significa que ele é bom. Se eu disser que Ana é a menina mais linda da rua, imagine uma rua em que nenhuma menina tenha dente. Ana tem um dente. Ana é a menina mais linda da rua. Antônio é o maior jogador do time de basquete. Imagine o seguinte, imagine um time de basquete, em que o maior jogador tenha 1,70 m. Antônio é alto? Não, mas ele é o maior do time de basquete, porque dentro daquele grupo ele se destaca, mas fora pode não se destacar. Pode fazer o oposto, no lugar do maior, coloca menor. Antônio é o menor jogador do time de basquete. Antônio pode ter 2 metros? Pode. Pô, mas ele é o menor, e daí? Digamos que os outros tenham mais de 2 metros. Antônio é o menor jogador do time de basquete. Ele é baixo? Não. Por isso que é relativo. É relativo porque isso é muito discutível. Agora, se eu disser que é absoluto, agora não há discussão.
Por que não há discussão? Porque agora é absoluto. Eu falo assim, ó, cadê? Pedro é muito, inteligente. Quando eu falo que Pedro é muito inteligente, não há discussão, ele é muito inteligente, pronto, e acabou. E observem, o absoluto é o único que não trabalha com a ideia de comparação, então é o que se destaca. Porque quando eu falo que Pedro é muito inteligente, o adjetivo é inteligente, foi intensificado pelo advérbio, ó, ele foi intensificado, porém não há comparação alguma, por isso você vai dizer que isso aqui é absoluto analítico. Por que analítico? Porque o advérbio está presente. E um detalhe, o advérbio que vai aparecer vai ser o advérbio muito. Não pode aparecer outro advérbio? Pode. Mas se aparecer outro advérbio, tem que ter o mesmo sentido de muito. Quer ver? Pedro é bastante inteligente. Pedro é extremamente inteligente. Pedro é demasiado inteligente. Enfim, tem que aparecer um advérbio que tenha o valor de muito. Novamente, olha aqui. Ana é muito linda, é bastante linda, é extremamente linda, é demasiado linda. Olha aqui, eu tenho o adjetivo que foi intensificado pelo advérbio. Tem alguma ideia de comparação aqui? Então você já mata que é absoluto. Já matei. Absoluto. Usei o advérbio para intensificar. Então é absoluto analítico. Absoluto analítico. Observem também o seguinte, olha só. A forma sintética aqui, ela não vai se dar com maior, melhor, pior, não é assim que se forma. A forma sintética, ela se dá com acréscimo do sufixo íssimo, do sufixo érrimo. Então, por exemplo, eu falaria assim, ó, Ana é muito linda, vou destacar aqui, ó, o muito linda poderia ser trocado por lindíssima. Ana é lindíssima. Quando você coloca o lindíssima, é absoluto ainda. Só que agora é sintético. Pedro é muito inteligente. Pedro é inteligentíssimo. Sintético, ok? Ele é muito amável. Ele é amabilíssimo. Forma sintética. Ele é muito feio. Ele é feíssimo. Então, esse íssimo, esse érrimo, estou muito chateado, estou chateadíssimo. Então, você tem aí a forma sintética. Cuidado, a forma sintética que se faz com o acréscimo de sufixo. Você vai acrescentar um sufixo para poder trabalhar com essa ideia. Agora, um outro cuidado, né? Só para a gente finalizar, nem vou colocar no quadro. Se você quiser, pode anotar no seu caderno. O outro cuidado é, existem expressões que acabam caindo como absoluto. Por exemplo, se eu disser assim, ó, eu sou pobre, pobre, pobre. O que é uma pessoa pobre, pobre, pobre? É uma pessoa muito pobre. Se a ideia é de muito mais adjetivo, é absoluto. Analítica sintética, não precisa. É só colocar que é absoluto. Porque pobre, pobre, pobre é muito pobre. Aquela menina é feia, feia, feia. Muito feia. Quando há repetição do adjetivo, observe que a ideia é de intensificar o adjetivo, é de formar o absoluto. Outro, eu posso usar um sufixo diminutivo. Se eu disser que a igreja estava cheinha, significa que a igreja estava muito cheia. A sala estava cheinha, estava muito cheia. Como a ideia é de muito, você tem aí o absoluto novamente. Ó, Pedro é tão magro que voa, ou melhor, Pedro é magro que voa. O que é uma pessoa magra que voa? É muito magra. Se é muito magro, absoluto. Ele é feio de dar pena. Feio de dar pena. O que é uma pessoa feia de dar pena? Muito feia. Se a ideia é de muito feio ou muito feia, então é absoluto. Olha um outro cuidado. Esse eu vou colocar no quadro. Se eu disser que
Daniele é mais alta que o pai, Daniele é mais alta que o pai. Isso é uma comparação. Eu comparei Daniele ao pai. Se eu disser que Daniele é mais... Se eu disser que Daniele é alta como um poste. Olha, cuidado. Quando eu falo que ela é mais alta que o pai, é uma comparação. Porém, quando eu falo que Daniela é alta como um poste, isso não é comparação. Isso é superlativo absoluto. Professor, agora que eu não estou entendendo mais nada. Calma, ó. Daniele é realmente mais alta que o pai? Sim. Daniele é realmente alta como um poste? Não. Quando você fala que Daniele é alta como um poste, na verdade você está trabalhando com a ideia de muito alta. E o que eu falei? Se é muito, é absoluto. Quando você faz uma comparação absurda, deixa de ser comparação. Quando você fala, por exemplo, já apaguei. Quando você fala que Ana é mais feia do que Bruna, é uma comparação. Agora, se eu disser que Ana é feia como a fome, Ana é feia como as trevas, não foi uma comparação absurda? Então, na verdade, eu estou dizendo que ela é muito feia, ok? Eu intensifiquei o adjetivo com valor de muito. E se foi com valor de muito, eu tenho aí um absoluto, ok? Eu tenho a forma do superlativo absoluto e não relativo. Agora, observe que o absoluto é aquele que se difere dos demais. É o único que não trabalha com a ideia de comparação. Beleza, galera? Um forte abraço e até a nossa próxima aula.